Muito se fala por aí na internet, a gente ouve bastante essa expressão que se chama a formação do imaginário e como a literatura, como a arte, ela é fundamental para fazer com que esse imaginário se forme de uma maneira saudável, plena e consciente. O imaginário é algo um pouco difícil de definir, mas que podemos inferir pela própria palavra imaginário como um aspecto que proporciona-nos um contato com essa vivência no mundo imaginal, no mundo da imaginação. Se temos uma boa formação do imaginário, é como se nós tivéssemos um bom painel de ferramentas, onde tivéssemos à nossa disposição elementos que pudessem nos auxiliar a, imaginativamente, né, desenvolver certas teses, certos entendimentos, certas conclusões sobre a vida que muitas vezes não são esclarecidas se não são bem pensadas. Muitas vezes a gente também relaciona a ideia de resolução de problemas e da inteligência apenas à nossa razão, à nossa capacidade de articular bem certas premissas e de chegar a certas conclusões, mas somente com premissas e conclusões e desenvolvimento de dialéticas, nós não temos a capacidade de chegar a certos elementos que nos são dados muitas vezes no primeiro impulso, no primeiro impacto, no primeiro contato com a arte, com o aspecto imaginativo. No entanto, esse imaginário precisa ser desenvolvido, sem dúvida, e podemos aprofundar sobre esse aspecto mais posteriormente. No entanto, o que eu quero trazer aqui é que existe algo sobre isso que não temos como nos desvencilhar dentro do grande escopo de formação do imaginário que é necessário realizar. Quando falamos de formação do imaginário, a gente pensa sempre em ter contato com certas histórias que nos vão colocar em contato com essa tradição e, como no vídeo que eu falei sobre tradição, nos coloca de posse de alguns termos e de algumas figuras de linguagem muito próprias daquele que conhece a tradição. E a formação do imaginário é estritamente necessária para se encaixar dentro dessa tradição literária, dentro dessa tradição da cultura mesmo. Mas existe um outro ponto, um outro elemento que sem ele não há como fazer esse elo, não há como conectar aquilo que se passa no meu mundo imaginativo com o que há dentro da tradição e o que está colocado por aqueles grandes autores que já vêm trazendo essa bagagem de entendimentos, essa bagagem de conceitos e que nos esclarecem muitas coisas sobre o nosso próprio momento histórico. E esse elemento que nos permite fazer a conexão com todo esse arcabouço é o sentimento. E esse sentimento ele é adquirido, ele é educado, ele é desenvolvido a partir da sensibilidade. A educação da sensibilidade, então, é algo que se faz estritamente necessário para o desenvolvimento desse sentimento e para o desenvolvimento do imaginário, para uma formação saudável do imaginário. Esse termo não é meu, essa educação da sensibilidade. Esse termo eu tirei de Schiller, das suas cartas, A Educação Estética do Homem. E esse livro ele fala justamente dessa formação do ser humano de uma maneira integral, né? E essa formação integral ela é uma visão mais que bebe muito da tradição grega e que vai fazer com que o ser humano se veja como um indivíduo completo, como um ser que precisa não só comer, dormir e pagar as suas contas, mas sim
está inserido dentro de um grande processo enquanto humanidade, né, enquanto um representante dessa humanidade, e que ele, para isso, necessita educar os seus sentimentos, bem como educar a sua razão, para que consiga, unindo essas duas peças, né, essas duas pernas de um mesmo entendimento, se instruir, se educar enquanto um ser humano realmente digno, né, digno dessa alcunha de humano, né, que, se nós formos puxar para remeter a Aristóteles, nós entendemos como esse animal racional. E aí cabe destrinchar, né, que animal é simplesmente aquele ser que é dotado de movimento próprio, e o racional está relacionado com essa parte da razão, que é a parte mais elevada do ser humano, e essa razão tem a capacidade de, através do seu intelecto, entrar em contato com os deuses, ou seja, o intelecto, que é um aspecto que compõe essa razão, ele, ou podemos trazer razão e intelecto como elementos sinônimos, né? Apesar de, no meu entendimento, não serem. O intelecto é aquele elemento, aquela parte em nós, aquela ferramenta que nos conecta aos deuses, né? que é o nosso elemento capaz de nos relacionar com aquilo que é mais profundo e que, segundo os gregos, segundo Platão, é da onde está nossas origens enquanto seres humanos. O que vai fazer essa ponte, essa conexão entre o intelecto é justamente a imaginação. O intelecto e a razão é justamente a imaginação. Mas a imaginação, ela só é bem direcionada, bem conduzida e bem, vamos dizer assim, abastecida, essa era a palavra que eu estava procurando, através de um sentimento bem qualificado. Como se nós colocássemos uma gasolina de boa qualidade em um carro, né, ou um combustível de boa qualidade. O sentimento é o combustível do homem, é o combustível do ser humano, é aquilo que o move. Então, justamente, se o ser humano não possui esse sentimento bem calibrado, bem direcionado, bem colocado, bem educado, né, que é feito através da sua sensibilidade, ele não possui essa capacidade de desenvolver uma imaginação que é capaz de o construir interiormente. Porque a imaginação é uma potência criadora e ela se move de acordo com as nossas paixões, vou colocar dessa maneira. E se as nossas paixões se direcionam sempre para aquilo que é rasteiro, para aquilo que é desprezível, para aquilo que é animalesco, a nossa imaginação será uma criadora de elementos animais, vai ser um elemento de selvageria dentro de nós. Mas se essa imaginação ela é abastecida com sentimentos potentes, com elementos que fortalecem o ser humano, com coragem, com dignidade, com compreensão, com amor, com fortaleza, prudência. E prudência não é exatamente um sentimento, mas gera esse sentimento de serenidade, de tranquilidade, de ataraxia, e muitos outros elementos que vão por essa linha, né, como a própria piedade, o próprio perdão, né? Então, se o ser humano não é abastecido com esses sentimentos, a sua imaginação não tem como buscar a criação deles para a sua realidade. Então, há um elo muito necessário para a formação do imaginário, que é justamente o elo dos sentimentos. E muitas vezes isso não é tratado de uma forma devida. Esse é o ponto onde é um elo que eu vejo como algo realmente faltante. Nós entendemos que nós precisamos
nos educar moralmente e aprender sobre virtudes e ter certos costumes que nos direcionam a essa maneira, a essa direção, né, ao encontro com a virtude. Nós entendemos que precisamos estudar para entender melhor o que seria tudo isso e para que nós devemos direcionar a nossa vida. E nós entendemos que nós devemos desenvolver a nossa razão para ir em direção, ou para escolher, melhor dizendo, algo que seja mais razoável, mais verdadeiro, mais melhor, né? Mas muitas vezes eu acho que nós não compreendemos que nós precisamos nos abastecer com os sentimentos mais qualificados, porque senão nosso movimento, a nossa capacidade de desenvolvimento e de direcionar-se até uma ideia específica e de se direcionar à construção de uma vida que é mais digna, ela não vai ficar totalmente clara, não vai ser algo totalmente possível de ser realizado. Então, desse aspecto, eu acredito que o sentimento ele seja um elo realmente, e por ser um elo entre a nossa aquilo que se passa em nosso plano mental, né, em nossa razão, e aquilo que está mais acima, né, na nossa inteligência, no nosso intelecto, na nossa intuição. Acredito que, por ser um elo, seja também muitas vezes uma trava, porque se ele não está bem direcionado, se ele não está bem condicionado no sentido de ter um bom condicionamento mesmo, né, de ter uma boa saúde, né? Então, se não são sentimentos devidamente saudáveis, eles não têm condições de nos manterem, de fazer com que nós perseveremos na direção desse caminho. Não tem condição de nos manter firmes e comprometidos com esse propósito de nos transformarmos, de nos melhorarmos, de nos qualificarmos. Entra então o artista nesse processo para não só desenvolver um arcabouço imaginativo, mas também um arcabouço sentimental, através de chamar nossa atenção para alguns aspectos que nós devemos desenvolver sensibilidade. Então, o artista ele desperta em nós a nossa sensibilidade para certos temas que são necessários e que muitas vezes eles não são entendidos no seu próprio tempo, mas que serão entendidos muitos séculos depois. Mas é algo que se faz necessário. É algo que se faz necessário por fazer parte da formação do ser humano enquanto um elemento integral, um ser integral. Ele não pode simplesmente desenvolver as suas próprias emoções de acordo com a sua vida fechada em si mesmo, porque o seu aspecto, né, o seu repertório sentimental, ele é realmente um escopo fechado à sua vida. Muitas experiências lhe são vedadas, não são permitidas dentro do círculo da sua existência. Mas se esse ser que está se formando vai buscar a sua própria formação, vai buscar ampliar esse repertório sentimental e imaginativo, ele vai conseguir ter o contato com isso e se abrir a essa possibilidade e se abrir a esse sentimento de totalidade. Não porque ele vai se reconhecer como uma criatura que abarque o todo, né? Mas sim porque ele vai se desenvolver de maneira integral, porque ele vai ter experiências dentro do campo artístico que o possibilitem isso. Esses elementos eu estou refletindo a partir da leitura
dessas cartas, a Educação Estética do Homem, de Friedrich Schiller, e vou até confirmar o título dele aqui, A Educação Estética do Homem, né? Dessa edição aqui. E essas cartas, elas são desenvolvidas, na verdade, como um monólogo, não há um interlocutor, né? Mas também temos uma outra obra que também fala sobre esse desenvolvimento, como o artista tem exatamente essas mesmas atribuições, essas mesmas, de certa forma, responsabilidades, que é a obra Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, no qual aqui na revista Polis nós temos uma oficina de escrita que foi feita baseada nesse livro, que busca decodificar inúmeros aspectos que estão ali. Eu gosto da definição que Rilke dá aos sentimentos, que ele fala que os sentimentos é tudo aquilo que é capaz de unificar e elevar o ser humano, né? Usando as minhas próprias palavras aqui, para deixar mais claro, né? Então, o sentimento é aquilo que no ser humano é capaz de unificar ele em uma unidade, em torno de uma unidade, né? De uma ideia comum, né? Ou seja, nos movemos por isso, né? Então, a coragem nos move a realizar atos corajosos, a piedade nos leva a realizar atos piedosos, a justiça nos leva a realizar atos justos. Então, tudo aquilo que tem essa capacidade de nos mover, né, essa força virtuosa, é também em nós um sentimento, é também em nós uma emoção, porque a emoção é o que move o ser humano, né? Então, justamente emotion tem essa capacidade de mover, e por ser um movimento de aspecto positivo, de aspecto enobrecedor, ele é um sentimento, porque é isso que é capaz de unir e elevar, purificar e elevar, e, enfim, realizar dentro de si essa unidade e elevar. Também de um aspecto mais amplo, isso pode acontecer quando nós assistimos a um espetáculo, todos nós nos unimos em torno de uma ideia que vamos contemplar. Nós, então, contemplamos, nos unificamos e nos elevamos nesse processo de assistir uma peça de teatro, um concerto, que seja. Caso você tenha interesse, vamos deixar um link na descrição que vai falar exatamente dessa oficina, e você pode, através do contato do nosso site, saber mais informações quando nós teremos uma outra edição e, enfim, se inteirar mais sobre isso. Também está na descrição o link para o nosso blog, para alguns livros que nós citamos nos vídeos, e, enfim, para isso, para o vídeo de hoje, era o que eu queria trazer. Então, a formação do imaginário, ela não pode ser bem realizada se não for feita antes uma educação da sensibilidade, porque através da educação da sensibilidade se desperta no ser humano os sentimentos, que faz a conexão do ser humano e da sua imaginação, fazendo com que a imaginação conecte com ideias de caráter nobre e elevado. Porque através dos sentimentos bem colocados, bem abastecidos, nos direcionamos para aquilo que é bom, belo e verdadeiro, e através da nossa imaginação nós criamos essa realidade dentro da nossa própria vida. E se o artista consegue fazer isso dentro da sua vida, em algum grau, ele consegue transmitir isso através das suas obras. Então, por hoje é isso. Ficamos por aqui, e já sabem os procedimentos do YouTube, né? Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo, e eu vou deixar aqui na sequência desse vídeo
o outro vídeo que eu falei sobre a tradição literária. Até mais.